Motivo de alegria, sempre será um motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo número 51. Salmo de número 51, Salmo de Davi. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, estamos abrindo essa temática, né? Esse é o primeiro culto. Vamos tratar sobre pondo a casa em ordem. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe essa iluminação dessa mensagem. Hoje, a igreja atual tem tido cada vez menos a experiência do verdadeiro arrependimento. E isso é por causa das mensagens que são pregadas nos púlpitos das igrejas. Estou concluindo uma obra, estarei publicando esse mês agora acabou. Esse mês agora estarei tratando acerca de pregações dos púlpitos das igrejas. E as pregações que têm sido transmitidas, as mensagens que têm sido transmitidas ao povo de Deus, são mensagens que não geram um verdadeiro arrependimento no crente. São mensagens que afagam o ego do crente, que coloca o crente como o centro das atenções. São mensagens do tipo: desenvolva o potencial que tem dentro de você. E se eu disser a você o potencial que tem dentro de você, você terá nojo de si mesmo.
Porque o potencial que tem dentro do crente é que nem Ezequiel capítulo 16, é um aborto, envolto no seu próprio sangue, largado no meio do mato, para morrer por animais selvagens. E Deus passa e vê aquele aborto e diz: eu quero que esse aborto... Você já chegou à porta de um banheiro e o banheiro está trancado, de repente a porta abre e a pessoa que estava usando sai. Quando você entra, você sente aquele mau cheiro e fala: meu Deus do céu. Termina. Se eu disser para você que seu coração fede mais, você acreditaria em mim? Mas Jesus disse lá em Marcos 7, que o que contamina o homem não é o que ele come, porque o que ele come é purificado e sai nas fezes, mas o que contamina o homem é o que sai do coração. O esterco é mais cheiroso, porque esterco não cheira, mas a gente pode usar desse jeito, do que o seu coração, porque o seu coração para Deus fede. Mas a mensagem que você tem ouvido é que você é o queridinho de Deus e que Deus não vai deixar você sofrer. A mensagem que você tem ouvido é dizer que você é o ponto fraco de Deus. E eu quero dizer para você que você não é o queridinho de Deus e que o juízo de Deus vem sobre todos, inclusive sobre você. E se não fosse Jesus Cristo na minha e na sua vida, Ele já teria nos fulminado vivo. As pessoas não têm se arrependido de verdade. E esse salmo aqui é um clamor de um homem que estava desviado diante de Deus. Chega Davi, certo tempo de sua glória. Esse é o contexto do salmo. A Bíblia diz que a época que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra. E a sua casa, que era a torre de Davi, olha que lugar bonito, ficava acima de todas as casas. Certo dia ele sai na varanda da torre, olha por cima e vê uma linda mulher tomando banho. Chama um dos seus servos e diz: manda trazer ela aqui. Vem, formosa Batseba. Davi seduz ela como um cabra safado, como um cafajeste. Seduz a mulher do general de guerra dele, do comandante de guerra dele. Manda, tem a sua noite de prazer e manda ela para casa. A mulher volta para Davi e diz: olha, eu engravidei. Ela está dizendo: meu marido, quando souber disso, vai morrer eu apedrejada. Tu só não vai morrer porque é rei, porque em Levítico está dizendo que morre os dois. Mas como a lei só pune alguns e outros não, né? Tu não vai morrer. Resolve isso aqui. Davi disse: eu vou resolver. Manda chamar Urias. Bate um papo com Urias e diz: como é que vai a guerra? Como é que vai Joabe? Vai tudo bem. Então Davi disse: agora vai para casa, deita com tua esposa. A Bíblia diz que Urias recusa a voltar para cá. Ele dorme à porta do templo, a porta do palácio de Salomão, e recusa voltar para casa. Ele diz, e chega o servo a Davi e diz: olha, Urias recusou-se. Manda chamar Urias. Urias entra no palácio de Davi e Davi pergunta: o que é que está acontecendo? Você veio de uma peleja e não fosse para casa deleitar-se com tua mulher? Urias disse: como poderia eu deleitar com minha esposa, se meu general de guerra Joabe está no acampamento, se o povo de Israel está no acampamento sofrendo e eu estou aqui deleitando-se? Urias era um homem de caráter. Urias era um homem decente. Eu já vi alguém pregar sobre Urias e dizer que Urias foi besta, não voltou para casa, mas ele ia voltar para casa para criar o filho dos outros. Ele ia voltar para casa para encobertar o pecado dos outros. Urias foi usado por Deus e não voltar para casa para que o pecado de Davi fosse confrontado. Mas a pregação que você tem ouvido é falar mal de Urias, mas o Urias morreu para que dois inocentes ficassem vivos. E parece com a história de alguém, né?
lá do Novo Testamento, né? Um homem morrendo para que muitos, um homem inocente morrendo para que muitos ficassem vivos. Parece uma história familiar. Urias diz: não voltarei para casa. Davi chama Urias, faz um grande banquete, embebeda. O homem diz: agora ele vai para casa, nem que seja bebo, mas ele vai. E a Bíblia diz que Urias não volta para casa. Agora abra sua Bíblia aí em 2 Samuel, o capítulo 11, para você ver a frieza que é um homem que está desviado diante de Deus. Abra aí, 11:14. Você vai ver a frieza de que é um pecador desviado. Vocês encontraram aí? Diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Ele escreve a sentença de morte do camarada, entrega na mão dele e manda o camarada entregar. Quando Joabe recebe a carta que lê, olha nos olhos de Urias e já entende que Urias vai morrer. É a frieza de um desviado. Ele peca, ele comete assassinato e não sente nenhum tipo de remorso. Ele peca e não sente nenhum tipo de arrependimento, porque a mensagem que ele está ouvindo é que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele peca e ele não sente nenhum arrependimento no pecado que ele comete, porque ele escuta a mensagem de que Deus é amor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: as misericórdias de Deus são para quem se arrepende, o amor de Deus é para quem se arrepende. Se você não se arrepender, o que você irá receber é o juízo de Deus. Um desviado. Voltando para o Salmo 51. Volto para lá. Quando Davi soube que Urias morreu, Davi chama Batseba para casar com ela. E parece a história de muitos crentes que acontece aqui. Eles fornicam, eles adulteram, aí casa para cobrir o pecado, casa para consertar o pecado. Isso está errado, você tem que se arrepender do seu pecado, porque casamento não vai cobrir pecado de ninguém. Juntar-se, amancebar, não vai cobrir pecado de ninguém. O que vai cobrir o seu pecado é seu coração contrito e arrependido diante de Deus e deixar de praticar. Porque se você casar, você vai estar arrumando um problema. Casar porque pequei, aí o casamento não dá certo, separa. Aí vai peca de novo, aí casa de novo e vira um ciclo vicioso, igual ao livro de Juízes. Levanta juiz, derruba o juiz, levanta juiz, derruba o juiz. E o povo desviado. Mas a mensagem que você tem ouvido aí é: Deus vai mudar a sua vida. A mensagem que você está ouvindo aí é: você vai prosperar. Me dê um minuto, por favor. A mensagem que você está ouvindo aí é: rema. Um bando de coach teológico que só prega meias verdades, que não vem com doutrina para uma igreja, mas vem com meias homilias verdadeiras, sabe? Aquela coisa pegada à bênção, a coisa boa do evangelho, aí prega, e a coisa ruim eles esquecem de falar. Mas eu quero dizer para você que evangelho não só tem boa coisa não, que evangelho não é só bênção para a sua vida não. Eu quero dizer que para você evangelho é renúncia, evangelho é cruz, e cruz significa morte. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Pegue a sua morte e siga-me, porque a sentença está garantida. Aí Davi começa o salmo, depois que o profeta Natan coloca o dedão na cara dele e diz: ou tu se converte, ou tu morre. E hoje eu vim colocar o dedão na sua cara com o Salmo 51 e dizer: ou você se arrepende, ou se prepare para ir para o inferno. Se está muito chocante para você, daqui para frente vai piorar.
Davi chega, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi chega reconhecendo que pecou diante de Deus, só que ele chega no Salmo 51 falando tudo aquilo que ele não fez, porque ele estava bem demais. Enquanto Natan não o confrontou, estava bom demais. Matei o camarada, casei com a mulher dele, estou aqui gozando do bom e do melhor, estou aqui bebendo vinho, comendo carne, à noite tendo as minhas relações sexuais, está tudo muito bom, até Deus chegar diante dele e diz: isso que você fez foi mal aos meus olhos, o que você fez no oculto vai acontecer com você durante a luz do dia, e nunca mais a espada se apartará da sua casa. O juízo vem. Davi, na primeira parte desse salmo, ele se conscientiza do seu estado atual. Primeiro passo, meu querido, isso aqui não é coach não, isso aqui é doutrina, é você se conscientizar de quem você é você se conscientizar que você é pó. É se conscientizar que você é a imagem de Deus, mas é uma imagem de Deus manchada pelo pecado desde o Éden. É se você conscientizar que você tem uma natureza pecaminosa. É você se conscientizar que você não é ninguém, como disse Mefibosete. Como é que um cão morto senta na mesa do rei? É se conscientizar que você é um cão morto. É um defunto em estado de putrefação, e se Cristo não vir e vos der vida, continuarás mortos. Mas a mensagem que tem sido pregada para vocês é que vocês têm um potencial enorme dentro. A mensagem que tem sido pregada para vocês é que vocês vão ser famosos, né? Vão ser grandes pregadores, grandes pregadoras. A mensagem que tem sido pregada para vocês é que vocês vão se dar bem financeiramente. A mensagem que tem sido pregada para vocês, meus irmãos, é a mensagem que diz: olha, vocês têm um potencial dentro de vocês, e Deus é um amuleto que vai fazer tudo dar certo, que Deus é um serviçal de vocês, que está preocupado com a vida de vocês, mas Deus está preocupado com os seus decretos. E não conosco, porque Ele já nos salvou, já nos redimiu, e Ele está esperando pacientemente o fim de tudo, para nos levar para o céu, e os outros jogarem no inferno. Mas vocês estão querendo uma pregação de fé materialista, uma pregação materialista que só fala das bênçãos da terra, que só fala das coisas boas que acontecerão aqui na terra, e muitos têm se apegado a isso e não têm consciência do seu estado atual, que se chama pecado. Davi vai dizer aqui, ele se conscientiza do seu pecado, ele se conscientiza de quem ele era. Ele está agora com medo daquilo que ele pode fazer, cometer, e sem sentir nenhum tipo de arrependimento. Versículo 5 ele vai dizer: eu nasci na iniquidade, nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, tratando com a igreja de Romanos, ele vai dizer: por causa de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte. Todo homem que descende de Adão, porque Adão era o cabeça federal da humanidade. Adão é o representante legal da humanidade. E se Adão caiu, todos, está dizendo lá no texto, todos que vieram depois de Adão já nascem caídos. Já nascem com o pecado. É por isso que o Espírito Santo teve que vir falar com Maria, envolver o ventre dela.
A sombra do Onipotente teve que envolver o ventre de Maria para que purificasse tudo que era passado de Maria para Jesus, para que ele nascesse sem pecado. Por isso, a necessidade de um nascimento virginal e que a sombra do Espírito Santo purificasse tudo que passava para o santo que ia nascer dela. Mas o Espírito Santo não fez isso comigo e com você não, ou fez? Tem algum santo aqui sem pecado? Fez. Nascemos baixo do pecado. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que então nascemos debaixo da ira de Deus e andávamos segundo o curso deste mundo. Pecado original, o homem nasce em pecado. Se conscientize disso, que você não presta e que o potencial que tem dentro de você é pecar. E pecar é rebeldia contra Deus, rebelião contra Deus, é se afastar de Deus, é fazer o que Deus não agrada. É o potencial que tem dentro de você. Davi chega e se conscientiza do seu estado. O segundo passo é que Davi se conscientiza que não consegue parar de pecar. Olha o que ele diz no versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como disse o pastor Patrício, Davi não podia ver uma formiga de biquíni. Ele já, meu Deus, vem cá. Era um caba safado. O pecado está sempre diante dele. E é isso que acontece, irmão. O inimigo das nossas almas não vai colocar aquilo que não lhe atrai, não. Ele vai colocar o que lhe atrai, justamente o que você quer, justamente o que o seu coração gosta. Está sempre diante de você, para você ir lá pecar, para você ir lá consumir, para você ir lá e se afastar de Deus. Meu pecado está sempre diante de mim. É conscientizar. Davi aqui chegou numa consciência que ele sozinho não conseguia. Ele sozinho não conseguia sair. Aí o versículo 2, ele diz: lava-me completamente. Quando você tem consciência de que não consegue sair sozinho, aí você ora: Deus, lava-me. Senhor, limpa. Senhor, põe minha casa em ordem. O camarada que está arrependido, ele não tem prazer no pecado. Ele ora: Deus, me liberta disso, eu quero parar com isso, eu quero deixar disso. O camarada que está arrependido, quando ele vê, ele foge, ele corre, porque ele não quer mais cometer aquilo, ele não quer mais assassinar, ele não quer mais adulterar, ele não quer mais usar a droga. Mas o camarada, quando não está arrependido, ele chega, ele usa, ele faz, aí vem para o culto, canta, prega, levanta as mãozinhas para o céu, abre a boca, mas não está arrependido de verdade. Se conscientize, pelo amor de Deus. Eu não quero ver você lá do céu sendo jogado no inferno. Igual a parábola lá do rico e Lázaro. O cara que está arrependido, ele diz: Senhor, eu não consigo, o pecado está diante de mim, mas me limpe. Me limpe, tire da minha vida, tire da minha boca, tire dos meus olhos, se possível, me bote dentro de uma caixa trancado, para que eu não veja nada, me cubra assim com a sombra do Onipotente. Não é para me proteger dos males, não, é me proteger do pecado. Ele diz: Deus, lava-me da minha iniquidade, no versículo 2, e no versículo 7 ele vai dizer: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava e ficarei mais alvo que a neve. Aqui no versículo 7, Davi está fazendo alusão a Levíticos capítulo 14, dos sacrifícios, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre Israel, sobre o homem que pecou, sobre o homem acometido de lepra. E aquele sangue era o sinal da purificação. Davi está dizendo: me purifica
com o sangue, me lava com o sangue do Cordeiro. Pega o sangue do Cordeiro e asperge em mim, joga ele em mim, me lave com o sangue. E eu quero dizer para você que está arrependido de verdade, você que está convencido do seu pecado, que não consegue largar o seu pecado, nas suas orações diga: Jesus, asperge o teu sangue sobre mim. Jesus, asperge o sangue da nova aliança e eu ficarei mais alvo que a neve. Asperge o sangue da nova aliança, me lava e eu ficarei limpo. Jesus chama os 12 discípulos no Evangelho de João. Começa a lavar os pés do discípulo. E você já sabe, aquilo é um trabalho de um serviçal, de um escravo. E Jesus começa a lavar. Deus Todo-Poderoso lavando os pés dos pecadores. Chega a vez de Pedro, e Pedro diz: eu não quero ser limpo, não. Eu não quero que o Senhor lave meus pés, não. O Senhor não vai lavar meus pés, não. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro disse: então lave o corpo inteiro, por favor. Irmãos, temos que ter esse pensamento diante do Espírito Santo de Deus: lava-me, porque se Ele não lhe lavar, se Ele não lhe limpar, você não tem parte neste Evangelho. Se Ele não lhe lavar, se Ele não lhe limpar, você não tem parte no meio do povo de Deus. Se Ele não aspergiu o sangue, você só é joio no meio do trigo. Precisa ser lavado e aspergido com o sangue, porque se o sangue não passar sobre você, você não vai parar de pecar. No versículo 16, ainda da conscientização de que Davi não podia se salvar sozinho, ele vai dizer que Deus não se compraz em sacrifícios e que holocaustos não agradam. Tem pessoas que pecam e que para compensar o seu pecado, ele dá uma oferta gorda, uma oferta grande. Tem pessoas que pecam e para confessar o seu pecado, ele faz as 7 semanas de campanha, cantando da harpa, fazendo oração. Tem pessoas que pecam e começam a trabalhar assíduo na obra de Deus, para que Deus possa perdoar, para que Ele possa se sentir bem. E é só isso que vai acontecer com você, meu irmão. Você só vai se sentir bem, mas arrependido e perdoado você não vai estar, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo, Deus não se agrada de holocausto. O que Deus quer é um homem arrependido aos seus pés. Coração quebrantado e contrito, aí ele não despreza. E não é como o Tiago Brunet e o Davis, os teólogos coaches, dizendo que nesse texto aqui a hermenêutica dele é dizer que você é o ponto fraco de Deus, porque Deus olha para você e não resiste você. Mentira. O termo grego aqui é baçã, é que ele passa a dar ouvidos. Porque quando você está em pecado e não está arrependido e está orando, as suas orações são impedidas. Deus não escuta, e não é escutado que Ele não sabe que você está orando. Ele sabe, só que Ele não está ouvindo. Porque há uma diferença de ouvir e ouvir. Às vezes minha mulher fala: entra aqui, sai aqui. É o que acontece com Deus: entra aqui, sai aqui. Mas quando o camarada está arrependido, entra e fica. Não é porque você é o ponto fraco de Deus, não, meu irmão. É porque você está arrependido. Então Deus quer ouvir sua confissão. Deus quer ouvir o seu coração contrito. Aí Davi aqui confessa. Versículo 14: livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Tá doendo aí, irmão? Doeu em mim também, em casa. Porque eu não estou falando nada aqui do que eu também não seja. Eu não sou um anjo. Não sou. Sou ser humano. Sou igual a você. Então a mensagem também bateu aqui forte.
Davi se conscientiza do estado atual. Davi se conscientiza que não pode mudar sozinho, que ele precisa de salvação. Davi, irmãos, o terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que Davi sentiu agora uma necessidade de um transplante de coração e uma ressurreição. Marcos 7, abra aí, Marcos 7. Porque o coração do homem é mau. Marcos 7, no versículo 15. Quando o cara de homem religioso, vamos sem estar arrependido diante de Deus, uns camaradas super crentes, não há conversão nele, mas eles conhecem a Bíblia de cabo a cabo, eles conhecem a Torá de cabo a cabo, seu intelecto, sua oratória é de uma elegância fora do normal. Então eles chegam para Jesus e dizem: seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e na lei diz que tem que lavar. Vamos lá? Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aí vamos lá para o 21. Porque, não, 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É a sede de toda maldade, o coração do homem. E o que vem externo vem só para dar o insight, né? Trazer a luz, trazer para fora o que já está aí dentro. Quando você está postando coisas ruins nas suas redes sociais, você só está tirando algo ruim que tem dentro de você. Quando você está no meio de fofocas, você só está externando algo ruim que já tem dentro de você. Quando você começa a olhar para pessoas com maus olhos e querer pecar com lascívia e luxúria, você só está tirando o que já está dentro de você, que é ruim, já que está dentro do seu coração, porque do seu coração sai todas essas mazelas. J.I. Parker vai dizer que o coração do homem é uma casa mal assombrada. Se você entrar na sua casa mal assombrada, você vai se espantar com o que tem aí dentro. Você vai olhar, vai dizer: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de cometer isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? É o coração do homem. É a sede de toda maldade. E Davi vai dizer: Senhor, vamos lá, vamos voltar para o Salmo 51. Ele vai dizer no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o coração que eu tenho tá legal não. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso aqui sabe o que é? Se chama regeneração. É outra doutrina que a gente precisa aprender. Saber que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 de novo. Mas Jesus é quem nos dá vida. Jesus é quem faz o transplante no nosso coração. E o salmista Davi está expressando do fundo do seu coração, dizendo: Deus, cria em mim, coloca em mim um coração puro, coloca em mim um coração que não pense mais estas maldades, coloca em mim um coração que não seja inclinado a essa imundice, cria em mim um coração puro. É isso que você precisa, é um transplante de coração, é uma ressurreição espiritual. Você precisa que Jesus lhe dê vida. Morto não fala, morto não anda,
Morto não decide. Você não vai conseguir só. Você está morto. Mas se você orar, o Espírito Santo pode ir até você agora e lhe ressuscitar. O pecado já lhe matou, já lhe assassinou. Romanos 8:13 fala da mortificação do pecado. O verbo grego ali é thanatos. No original, thanatos quer significar assassinar. Assassinar o quê? O versículo de cima, o velho homem. Porque a gente pensa que ele morreu no batismo. Mas como diz Martinho Lutero, eu preciso matar ele todos os dias. Eu preciso assassinar ele todos os dias. Eu preciso afogar. Porque constantemente ele quer sair de dentro de mim. Mortificação da carne. Só o Espírito Santo pode regenerar você, meu irmão. Só o Espírito Santo pode lhe lavar. Só o Espírito Santo pode lhe unir a Cristo. Porque nós fomos escolhidos em Cristo antes da consumação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Então a raiz dessa união, dessa escolha é em Cristo. Mas isso só acontece na vida do crente de fato quando o Espírito Santo opera. No capítulo 2 ele vai dizer: estávamos mortos, mas eu cheguei. A escolha de Deus acontece antes da consumação do mundo, mas a vida plena, experimentar Cristo pela fé, só quando Ele lhe ressuscita. Até lá, você continuará morto. Davi diz: cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito que não olhe mais para essa imundícia, um espírito forte, um espírito que mortifica a carne. Cria em mim um espírito inabalável, e quando eu olhar para o pecado, eu não sentir mais desejo do pecado. Quando eu olhar para a coisa ruim, eu não sentir mais o desejo da coisa do ruim. Que não saia mais do meu coração esses pensamentos imundos. E em mim, um coração puro e um espírito inabalável. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Pois que Davi reconhece o seu estado atual, conscientiza-se que não consegue se livrar do pecado só. Pede um transplante de coração, a regeneração a Deus diante dele. Davi agora vem e diz, no versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que o rosto... Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi está orando agora para que a sua alegria seja restaurada. Por que a alegria restaurada? Estava triste por causa do pecado. Quando você começa a pecar, irmão, você não sente tristeza. Quando você começa a pecar e você está como o Salmo 1, deleitado na roda dos escarnecedores. Mas Davi estava triste. Os ossos estavam esmagados. Por causa que ele tinha consciência que estava pecando diante de Deus. Tinha pecado diante desse Deus todo-poderoso. Davi pensava que estava sozinho com Batseba no quarto, mas não há nada oculto aos olhos de Deus. Deus estava contemplando tudo que você faz debaixo da presença de Deus, debaixo do olhar de Deus. Deus vê tudo. Por isso que no versículo 4 Davi vai dizer: se tu quiseres me julgar, serás justo com a tua ira. Deus é testemunha ocular do que eu e você cometido aí fora. E Davi diz: meus ossos estão esmagados, restaura em mim esse júbilo, essa alegria. Estou com profunda tristeza por causa do meu pecado. Irmãos, precisamos ter consciência disso. Precisamos saber que somos pecadores. Precisamos mortificar a nossa carne em oração, buscando a Deus. Precisamos que o Espírito Santo nos ressuscite, nos regenere, para que a gente possa sentir a alegria de ser salvo,
a alegria de fazer parte de uma igreja, a alegria de fazer parte de um povo que irá morar com Deus nos céus, a alegria de estar todos reunidos em louvor e adoração diante de Deus. Uma igreja militante, não é a igreja glorificada, a igreja militante é a igreja realmente que peca aqui, peca ali, mas elas vão passando pelo processo de santificação. É saber que o Espírito lhe pega e você vai começando a um processo. Ele vai começando a lhe limpar, a lhe lavar, tirar o carrapicho, tirar os ramos que estão sobressaindo. Ele vai lhe limpando. É o processo de santificação. E Davi está dizendo a Deus: Deus, restaure em mim a alegria de ser salvo, porque eu tenho vindo para a igreja, eu tenho vindo para o templo e não tenho sentido mais esta alegria, não tenho mais sentido essa felicidade, porque está diante de Deus, ser a certeza de que Deus o salvou, que Deus o chamou, que Deus o separou, traz esta alegria, a alegria da salvação, a alegria de estar em Cristo. Restaure em mim a alegria da tua salvação. Agora, queridos, eu gostaria de enfatizar o versículo 4, quando Davi diz que perante os olhos de Deus ele pecou, e Deus seria justo no falar e puro no julgar. O salário do pecado é a morte. Deus seria justo com Davi se o matasse. Foi o que Deus disse a Adão: no dia que comeres, certamente morrerás. Foi o que Paulo disse no capítulo 5: por um só homem entrou a morte do mundo. O pecado é a parteira da morte, irmãos. Então, quando pecamos, estamos dando à luz a morte da nossa alma, nosso corpo. Deus seria justo se matasse Davi ali agora, se fulminasse ele ali agora, mas Davi se arrependeu. A única coisa que impediu, aí a gente vê no versículo 1, quando Davi já começa apelando para 2 atributos de Deus: benignidade e misericórdia. Ele não apelou para o juízo e para a ira, ele apelou: tem benignidade, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é misericórdia, irmãos? É o que Deus tem tido. A benignidade e a paciência de Deus é o que Deus tem tido até esse momento com você. Você não morreu ainda porque Deus tem misericórdia de você, porque Deus está sendo paciente com você. Ele está virando a cara assim do teu. Ele sabe que você está pecando, mas ele vai dizer: Jesus vai pegar ele. O pecado dele, ele vai se arrepender. É só uma analogia, tá, irmão? Mas ele está olhando, está tendo paciência. Abra aí a sua Bíblia, Romanos 9. Esse Deus paciente. Você não morreu ainda, porque Deus tem misericórdia. Foi o que Davi apelou: tem misericórdia de mim, Deus. Não me mate até eu me converter de verdade, até o Senhor me limpar e me lavar. Porque se eu morrer antes de me arrepender, eu já sei para onde eu vou. O Geema, lago de fogo, Seol, sepultura. Versículo 22 de Romanos. Veja o que é que Deus diz através de Paulo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência, longanimidade ou misericórdia, vai depender da sua tradução, mas suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição. Você não morreu ainda, porque Deus está suportando pacientemente. Então ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de correr para o Evangelho. Ainda dá tempo de correr para Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 7. Você que gosta muito de falar do amor de Deus, vamos falar um pouco da ira, né? Dar um equilíbrio nas coisas. 7.
Você acha aí o texto que diz que Deus se ira todos os dias? Cheio. Versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente ira, indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o seu arco e tudo está pronto. Está preparado para jogar você, a lhe matar. Ele está irado. Mas se você não se converter, se apegue nisso aqui. Você ainda tem tempo de se converter. Vamos para João 3,16. Vocês gostam de amor? Vamos ler o texto do amor. João 3,16, né? Disse-lhe Jesus, 4, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora pula para o 36 para tu ver. Mesmo capítulo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou você se converte, ou você continuará debaixo da ira de Deus, seguindo o curso deste mundo, seguindo a porta larga. Quando você abrir a porta larga lá no caminho largo da porta larga, o que você vai encontrar é o inferno. E eu seria injusto com vocês se eu pregasse só sobre o amor, só sobre a misericórdia e não falasse para vocês do juízo que Deus tem preparado para os que não se converterem dos seus maus caminhos. Então eu gostaria de finalizar fazendo algumas aplicações para vocês. Reconheça que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ore pedindo que o Espírito Santo gere verdadeiro arrependimento em você. Ore confessando a Deus seus pecados, igual a Davi. Matei sangue, adulterei com a irmã tal. Porcaria, Senhor. Confesse a Deus, ajoelhe e diga: Senhor, eu fiz, me ajude, gere em mim um arrependimento. É uma aplicação prática. 4. Ore por uma verdadeira experiência de ressurreição espiritual em sua vida. Para isso acontecer, pare de ouvir os coaches. Pare de ouvir as mensagens de 1 minuto. Pare de ouvir. Olhe, eu tô escrevendo, e para não ser injusto com esses coaches, eu fui assistir as mensagens, as porcarias que eles falam. E tem até curtida de irmão da igreja. Viu? Sendo doutrinado por coach. Não ouvi a palavra do pastor. Tem até que posta nos stories. Eu nem sabia quem eram esses caras. Ontem eu comecei a escrever, terminar meu último capítulo do livro. Quando eu comecei a ver, eu digo: meu Deus do céu, o que o povo está bebendo? Os hereges, falsos mestres. O apóstolo Paulo já falava em suas cartas: cuidado com os falsos mestres. Tiago já falou em sua carta. João falou nas suas 3 cartas: cuidado com esses falsos mestres que ficam pregando fábulas, que ficam trazendo massagens psicológicas, PNL, sabe? Programação neurolinguística, fazendo com que você meu Deus do céu, aí bota uma música em tom menor, aí começa a mexer com a mente do camarada, com os sentimentos do camarada, aí tem um bocado de mulher chorando, não sabe nem por que está chorando, só por causa da psicologia que eles fazem lá. Aquela coisa bonita, aquela voz suave, um som de muitas águas, mas não é Jesus. Os crentes escutando, achando o máximo. A Bíblia diz que o falso profeta engana muito. É por isso que 10 mil pessoas escutam, 1 milhão de pessoas escutam. Aí o falso profeta arrasta a multidão. Pregação de verdade não arrasta a multidão, não. Pregação de verdade o camarada olha para você e diz: Pia é um santo, Pia é um legalista, Pia é um puritano. Pregação de verdade causa isso, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Se quiser me chamar, chame. Se não quiser, não chame.
Que vou pregar o cajado de Deus. É o profeta do caos. É o profeta que prega a ira de Deus. Ou se converte ou vai para o inferno. E é com doutrina, exegese e prática. Doutrina, exegese e hermenêutica. Não é leigo não. Não é qualquer um que está falando não. Viu? Se estiver achando ruim, pode sair. Engula o choro. Estou aqui em reunião de negócio não. Motivando meus camaradas não. Estou aqui pregando o evangelho. Quinto lugar, irmãos. Ore para que o processo de santificação continue progredindo em sua vida. Você só vai ser santo quando chegar no céu. Só vai ser santo quando Cristo arrebatar a sua igreja. Até lá é preciso vigiar. Até lá é preciso orar. 6. Se você é uma pessoa que está dentro da igreja e ainda não se atentou ao verdadeiro arrependimento, oro a Deus para que você não venha dar-se conta quando estiver no inferno. Tem crentes que só vai se dar conta quando chegar lá no inferno. Deixa, estou no lugar errado. Ah não, aparta-te de mim, maldito. Eu não te conheço. Então eu quero dizer para você, corre, ainda dá tempo. Amém, pastor Patrício? Corre que ainda dá tempo. Irmão, não tem pra onde correr não. A primeira dose já foi administrada. E a segunda já está pronta. Vamos ficar de pé. Hein, Davi? Vamos cantar. Eita, meu Deus. Rapaz, quando eu morava no interior, tomei muita garapa. Aí vim para João Pessoa, conheci o que é mocotó, cabeça de galo, comida sólida. Aleluia. Domingo, no segundo culto, eu preguei a mensagem sobre